Bom dia, tudo bem? Espero que você tenha dormido bem. Se coloque de pé, aproveite, vamos adorar ao Senhor. Espero que você curta muito. Um abraço. Canta comigo aí. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez nós nos encontramos para essa devocional de escola dominical, para esse tempo de encontro nos lares, encontro também com a família, encontro para o exercício da fé e para o aprendizado da palavra do Senhor. Quero nesta hora agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos e também podemos louvar, podemos juntos cantar, podemos juntos aprender da palavra do Senhor. Quero orar nesta hora, convidar você a um tempo de oração e começarmos esta escola dominical orando ao Senhor e pedindo a presença do nosso Deus para cada momento desta manhã, para cada participação que teremos, para que também o Senhor fale conosco através do seu Santo Espírito, possa fazer com que os nossos corações sejam cada vez mais campo a ser semeada a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Pai querido, nosso Deus amado, nesta manhã nos encontramos aqui alegres, com os nossos corações prontos, regozijantes por mais um encontro, por mais um dia que o Senhor nos dá. Que esta hora bendita de estudo da palavra, de cânticos em louvor ao teu nome, de participação, ó Pai, da tua igreja, mais e mais no sentido de também receber do Senhor, seja um tempo em que o Senhor possa receber de cada vida, cada coração, cada família e cada intenção desejoso a dar a Ti o seu melhor. Que esta manhã, ó Pai, sintamos a Tua graça, a Tua presença e o Senhor receba de nós aquilo que de melhor nós podemos Te oferecer. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter a participação do Ministério Infantil
Assim como todos os domingos nós temos uma participação diferente, nós temos algo especial, algo preparado de maneira especial para as nossas crianças, que este momento, esta hora, este tempo separado para as crianças seja vivido por você também como algo gostoso, como algo que desperte o seu coração, aquilo que nós vemos através de um Deus criativo e chama pessoas criativas para também despertar em nós criatividade, seja nesta hora, através do Ministério Infantil, aí com você, um tempo abençoado. Vamos lá ao vídeo. Bom dia, crianças! Bom dia, igreja! Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vou conversar um pouco com vocês nesse momento que a gente tem, de uma passagem que está lá em Lucas 18, a partir do versículo 18. Se você quiser acompanhar, é só abrir sua Bíblia, tá bom, gente? Bom, o tema de hoje, aqui que tá na Bíblia, é o moço rico. Certa vez, um homem muito rico, você sabe o que é ser rico? Nesse caso, esse homem aqui, ele tinha muitas riquezas. Ele tinha prata, ele tinha ouro, ó, a bolsinha dele estava cheia. Ele chegou para Jesus e perguntou assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: você tá me chamando de bom? Bom mesmo, é só Deus. Aí Jesus complementou dizendo assim: você conhece os mandamentos? Aí Jesus citou alguns dos mandamentos. Jesus citou: você não deve cometer adultério, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, né? E honrar pai e mãe. Aí o moço rico ouviu isso e falou assim: Jesus, mas eu já faço tudo isso desde criança. Aí Jesus falou assim: tem mais uma coisa que você precisa fazer. Você deve vender todas as suas riquezas e dar o dinheiro para os pobres. Ó, os pobres, coitadinho, olha, não tem nada, tadinho dos pobres. Quando o moço rico ouviu isso, saiu da presença de Jesus e foi embora com as suas riquezas. Tchau. E aí Jesus complementou dizendo que é muito difícil um rico entrar no céu, que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Mas o que quer dizer isso, né? Que muitas das vezes as nossas riquezas podem não ser casas, ouro, prata. Muitas das vezes pode ser alguma coisa que você não queira deixar de lado para seguir a Jesus. Pode ser um pecado como a inveja, como a ambição, e que isso te afasta de Deus e não permitindo que você tenha a vida eterna. Então, crianças, eu espero que vocês possam avaliar a sua vida e possam enxergar qual que é o propósito. O que você quer? Quer ter a vida eterna? Que a gente possa seguir a Jesus, os seus passos, amém? Então, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Amém. Depois desse tempo especial do Ministério Infantil, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no texto de Judas, no verso de número 2. Texto de Judas, verso de número 2, diz assim: misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor sendo multiplicados em nossas vidas, sendo multiplicados em nossas casas, sendo multiplicado em nossos dias, é algo que nós desejamos viver. É algo que nós desejamos ver, sentir e quem sabe testemunhar também. E pegando essa palavra de Judas, eu quero nesta manhã convidar você também a enxergar a misericórdia como algo amplo e como algo que nós também podemos exercitar, algo que nós podemos fazer. Misericórdia, sermos misericordiosos, sermos alguém e também uma igreja que com compaixão, empatia, misericórdia faz a missão, caminha missionariamente. Este momento é um momento especial, que é o momento da nossa entrega, dos nossos dízimos e ofertas. É o tempo de consagração, é o tempo de orarmos e apresentarmos diante do Senhor não apenas os nossos recursos financeiros, mas as nossas intenções, aquilo que no profundo do nosso coração nos motiva e nos desperta a fazer a obra do Senhor com misericórdia. A misericórdia nos impulsiona porque nós podemos enxergar a missão como algo que está além, claro, das nossas quatro paredes, mas faz com que a gente se coloque no lugar daqueles que fazem missão, nos faz entendermos que a missão é algo que nos impulsiona a uma prática, nos impulsiona também não apenas a uma prática no sentido da execução, mas também do nosso compromisso. Compromisso faz com que a gente mantenha a misericórdia sendo realizada na vida da igreja. John Wesley falava muito sobre os atos de piedade e as obras de misericórdia. Quando você ora, quando você jejua, quando você canta, quando você cultua, você está ali vivendo então todos os seus atos de piedade. Agora as nossas obras de misericórdia, elas são também sinalizadas através do nosso compromisso com o reino, o nosso compromisso com a missão, o nosso compromisso com o socorro e com o auxílio que nós podemos, enquanto igreja, fazer, executar e, quem sabe, compartilhar. A misericórdia do Senhor está sobre nós, por isso nós temos tido recursos para a caminhada da missão. E esses recursos são necessários para a continuidade da missão. Eu convido você a olhar para a sua tela e pegar os dados bancários e também, com misericórdia, exercer o teu chamado. Exercer aquilo que um dia nós, como igreja, assumimos um compromisso diante do Senhor. Seja através da manutenção da sua obra neste lugar, seja através do nosso auxílio, da nossa contribuição para com as missões. Eu quero que você, neste momento, possa colocar o seu coração diante do Senhor e agora consagrar a Ele a sua vida e assim também exercer misericórdia. Vamos orar já e consagrar diante do Senhor os nossos recursos? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos consagrar diante de Ti aquilo que temos, aquilo que somos e pedir a Ti, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, que vivamos um tempo diferente, um tempo em que os nossos compromissos missionários sejam a cada dia respeitados, a cada dia, ó Deus, entendido por nós e por todos que nos olham como algo que de fato tem valor. Que, ó Deus, este valor da misericórdia exercida pela Tua igreja possa ser algo contínuo, que nunca, ó Deus, tenhamos, quem sabe aí, um olhar de indiferença ou de desprezo, ao contrário, que tenhamos prioridade para com a Tua missão, para com as obras de misericórdia da Tua igreja, para com um olhar de compaixão, empatia e amor. Assim, nós abençoamos este momento e já consagramos os recursos, pedindo a Tua sabedoria e discernimento para o exercício da missão neste lugar. Oramos em nome de Jesus e abençoamos cada família da Tua igreja nesta hora, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, vamos, através do Ministério de Louvor, neste momento de consagração, neste momento de entendimento e também de alegria,
louvar ao Senhor, celebrando este tempo de entrega a Ele. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Papai, venha sobre nós, Deus, que possamos adorar a Ti, Papai, que mesmo estando em casa, Pai, nós adoramos a Ti, Pai, pois não importa se é aqui, ó Pai, se é tal monte, ó Pai, não importa se é Jerusalém, ó Pai, importa que adoramos em espírito e em verdade, Jesus.
Toque o coração de cada um, ó Pai. Venha sobre nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, nós louvamos ao Senhor e agora eu convido você, neste mesmo sentimento, nesta mesma atitude de louvor, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 78. Nós vamos ler os primeiros versículos do 1 ao 4, que diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os seus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Glória a Deus! Como é bom nós olharmos para a palavra do Senhor e ver que esta palavra ela foi contada e continua sendo contada para que eu e você continuemos contando para as gerações vindouras e que as gerações vindouras continuarão contando também os feitos do Senhor, as misericórdias do Senhor que não têm fim e se renovam a cada manhã. Nós podemos olhar para o dia de hoje como sendo um dia novo para nós, um novo tempo. Fazer novas coisas em novos tempos tem sido um tema motivacional, não apenas para que a gente possa ter uma referência, mas para que através disso nós possamos, à luz da palavra de Deus, ver as coisas novas que o Senhor tem feito em nosso meio, as coisas que o Senhor tem nos dado, as coisas que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos para vivermos como novidade de vida. E quando nós olhamos para a palavra, nos chamando a escutar, a atentar, a perceber todos os feitos do Senhor, não é apenas para que olhemos e guardemos para nós, mas para que testemunhemos e possamos contar aos nossos filhos, para que sejam contados aos nossos netos e para que as próximas gerações continuem vendo e desfrutando dos feitos do Senhor. Como é bom olhar para a novidade de vida que o Senhor nos dá. Como é bom reconhecer que o nosso Deus, Ele faz nova todas as coisas e nós fazemos parte desta história da criação. Nós fazemos parte desta história nova sendo escrita pelo Senhor através da minha e da sua vida. Por isso, nesta manhã, ao nos prepararmos para a aula da escola dominical, o nosso coração se alegra e o nosso coração exulta de alegria porque nós podemos então olhar para as coisas que não serão escondidas. Ao contrário, serão contadas, serão mostradas e continuarão sendo reveladas do Senhor para nós, para que assim também nós contemos. Que a palavra do Senhor fale ao seu coração nesta manhã. Que estes novos tempos, através das coisas que você tem feito, possa ser novos tempos sinalizados mesmo por coisas feitas com decisão, coisas feitas com entendimento, coisas feitas com aquilo que aprendemos, mas aprendemos por aquilo que recebemos e que possamos então mostrar e possamos então revelar aos outros aquilo que o Senhor nos revelou. Nós podemos dar graças a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos revelado e nós podemos então anunciar e sinalizar o reino por algo que tem movido o nosso coração, algo que tem nos chamado a viver uma nova motivação a cada novo dia. Convido você a ser motivado, convido você a ser alegre, convido você a ser alguém que testemunha a graça do Senhor. Nós somos discípulos e discípulos nos caminhos da missão. Nós vivemos na unidade, uma unidade que fala a mesma língua, que vê as coisas de uma forma em que isso tudo constate bênçãos de Deus. Tudo isso revele graça de Deus, tudo isso revele amor de Deus neste novo tempo. Eu não sei o que você tem feito nesses últimos dias, mas eu tenho certeza que aquilo que você tem feito com que outras pessoas vejam também a sua vida sendo reflexo da glória do Senhor. Porque aquilo que nós falamos vem do nosso coração, aquilo que nós ensinamos vem muitas vezes daquilo que nós aprendemos, aquilo que vistes, aquilo que ouvistes, aquilo que aprendestes, que possa ser transformado também como ações para que outras pessoas vejam e seja testemunho da glória do Senhor. Eu quero convidar você para orarmos
e possamos nós agora, preparados, irmos para esta aula da escola dominical com este mesmo sentimento, com este mesmo olhar da presença do Senhor sobre as nossas vidas neste novo tempo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a alegria do Senhor, a motivação do Teu Espírito, a glória do Senhor desce sobre nós nesta manhã. E a Tua glória, ao descer sobre as nossas vidas, faz com que a gente tenha desejo de dizer, de contar, de testemunhar, de, ó Pai, poder impactar e contagiar, ó Deus, as pessoas que estão próximas de nós. Fica, Pai, Senhor, Deus amado, fica mesmo com a nossa vida, o nosso coração e o nosso testemunho de uma maneira totalmente plena, para que tudo que façamos possa refletir a glória ao Teu nome. Obrigado, Senhor. Nós oramos por este momento muito especial que teremos agora de aula da escola dominical. Que a Tua palavra seja revelada como luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma aula abençoada, que você possa ter um domingo abençoado, que você possa ter um tempo especial em família. E lembrando, logo mais à noite, nós teremos o nosso culto híbrido. Você que se inscreveu, vai estar com a gente aqui na igreja. Você que não se inscreveu ou por algum motivo não pode estar, não se preocupe, você estará conosco através do nosso canal no YouTube. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se lá, ative as notificações através daquele sininho, você deixa aquele sininho habilitado para ele te informar quando o culto vai começar, quando tem devocional nova, quando tem uma programação que foi ali postada. Por isso é importante você se inscrever e ativar ali todos os sinais e ativar ali todas as notificações. E não esqueça de clicar naquele joinha, aquele like. Por quê? Porque aquele conteúdo é importante. Todas as vezes que você faz isso, você está sinalizando para a plataforma, para o canal, que aquilo que a igreja faz é importante. E por entendermos que é importante, queremos que mais e mais pessoas possam ser alcançadas neste momento em que a igreja ainda não está totalmente de volta, parte dela está em casa e a palavra precisa ser expandida. Por isso, vamos então entender este momento como um momento missionário, não um momento para gerarmos para nós qualquer tipo de estrelismo, ao contrário disso. O que nós desejamos é que a palavra do Senhor seja espalhada através do canal da igreja. Então compartilhe, curta, compartilhe e coloque isso realmente como uma fonte de evangelização para que o nome do Senhor seja cada vez mais proclamado e glorificado. Que Deus te abençoe, aproveite a aula e que você tenha realmente um tempo muito especial na presença do Senhor. Graça e paz. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos dar sequência agora nessa manhã, nesse momento de escola dominical, seguindo aqui, com a nossa amada revistinha, Legados da Fé, com exemplos de fé do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a história da profetisa Hulda. Então, se você quiser aí acompanhar na sua Bíblia, deixar aí aberto, nós vamos tratar dessa história que está no livro de 2 Reis, no capítulo 22. Nós vamos estudar então essa história que é pertinente à época do reinado de Josias. E como eu sempre tenho frisado, vamos ver também quais reflexões a gente pode tirar para a nossa vida hoje. Eu sempre digo que é essencial que quando a gente estuda o texto bíblico, em especial do Antigo Testamento, a gente precisa trazer ele para o nosso contexto, para o nosso contexto cristão, para o nosso contexto dos dias de hoje. Então, que reflexões a gente pode fazer? Então, vamos lá. Estou aqui com a minha colinha aqui embaixo e nós continuamos então. Quem foi, então, o rei, o Josias? Então, Josias, ele foi o 16º rei de Judá. Lembrando que nessa época, a terra era dividida no reino de Israel e no reino de Judá, depois da divisão. Então, Josias foi o 16º rei de Judá,
e ele começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Reinou por 31 anos, e a época foi mais ou menos por volta ali de 640, 610 antes de Cristo. E uma coisa interessante, né, a gente tem na história dos reis de Judá e de Israel, a maioria eram pessoas que se desviavam do Senhor, mas Josias não. Josias foi um exemplo de um dos bons reis de Judá, talvez até o melhor deles. A gente encontra aqui, né, no texto em 2 Reis, dizendo que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Então Josias foi um dos reis que se importava com o Senhor, né, em seguir os caminhos de Deus. Um pouco mais para frente, aí no capítulo 23, né, esse texto diz que antes de Josias não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, né? E fala, inclusive, que depois dele nunca se levantou outro igual. Então, Josias foi um dos bons reis de Judá. Bom, depois de um certo tempo, né, no seu reinado, ali no 18º ano do seu reinado, ele começou, então, uma reforma do templo de Jerusalém. E ele chama ali, né, as pessoas, uma equipe para fazer essa reforma que estava sendo coordenada pelo sacerdote Ilquias, que era o sacerdote ali da época. E durante os preparativos dessa reforma do templo, a equipe, então, de Ilquias encontrou o livro da lei no meio dos escombros do templo. Só para curiosidade, né, hoje a maioria dos estudiosos entende que esse livro da lei que foi encontrado nessa reforma no templo de Josias era o livro de Deuteronômio, ou pelo menos parte do livro de Deuteronômio. Então, eles leram o livro e se assustaram com o conteúdo, né, porque eles entenderam que a forma como o povo em Jerusalém vivia era contrário a tudo aquilo que a lei proibia, né? Especialmente a idolatria e a adoração a outros deuses. Então, o sacerdote Ilquias, né, leva o livro para conhecimento do rei, lê o livro e diz a palavra do Senhor que assim que o rei ouviu as palavras do livro, ele se arrependeu muito. Ele rasgou as suas vestes e se arrependeu, né, entendendo ali a situação que vivia o povo de Jerusalém ali no seu reino, né, o reino de Judá. Então, o que Josias, como rei, faz após essa leitura desse livro que estava perdido e que foi encontrado na reforma? Ele pede, então, para que eles consultassem a vontade do Senhor sobre a condição em que Judá vivia, à luz daquilo que eles acabaram de ler naquele livro da lei que foi encontrado, né? E então ele dá esse direcionamento para o sacerdote Ilquias, né? Vai consultar o Senhor sobre esse livro, sobre isso que a gente acabou de ler e sobre a nossa situação, né? O que nós devemos fazer? Então, o sacerdote Ilquias e sua equipe, né, tá aí os nomes, né, das pessoas que foram envolvidas, eles então foram falar com a profetisa Hulda, que é a personagem principal aqui da nossa história de hoje, né? Hulda era esposa de um dos funcionários do templo de Jerusalém, diz a palavra que ela era esposa do guarda-roupas do templo, alguém que era responsável pela manutenção do templo de Jerusalém. Então ela foi profetisa no tempo do rei Josias, e nesse mesmo tempo também eram profetas ali na terra, né, em Judá, o profeta Jeremias e Sofonias, que são dois que nós conhecemos bem, né? Então, mas eles foram procurar a profetisa Hulda para fazer essa consulta pedida pelo rei Josias. Só para lembrar, né, o que é um profeta, né, aqui no nosso contexto. O profeta é aquela pessoa que prevê o futuro, né? Nostradamus, Mãe de Iná, seja lá o que for. Não é isso, né? O profeta é a pessoa que tem o ministério de revelar a vontade de Deus, né? Em especial nesse contexto que a gente está vendo aqui, durante o período da monarquia judaica, durante o período dos reis. Então, o profeta era o meio escolhido por Deus
para falar com o povo, seja para exortação ou seja para consolação, né? Então, esse era o profeta, né? Então, no contexto bíblico, tá, irmãos? Profeta não tem nada a ver com aquele que prevê o futuro. Não, o profeta é aquele que fala, que revela a palavra do Senhor, seja ela para o presente, seja ela para o futuro, enfim, ele é alguém que fala aquilo que Deus, para ele ou para ela, revelou, né? A motivação de Josias, então, ela era boa e sincera, né? Ele queria corrigir a situação, diferente dos reis antes dele, né? Então, qual que foi a resposta que Uda deu para Ilquias e para a equipe ali, né? Então, está resumido aí, está em 2 Reis 22, de 15 a 20, né? Mas que eu resumi aqui nesses 2 pontos principais, né? Então, ela começa com os dizeres de todo profeta, né? Assim diz o Senhor. A gente encontra essa expressão na Bíblia várias vezes, que diz claramente a missão do profeta, né? Não é o profeta que diz, quem diz é o Senhor, por meio do profeta. O que é, então, a revelação da palavra de Deus, né? Então, basicamente, Judá vai sofrer, sim, todos os males que estavam escritos no livro, porque Judá se afastou de Deus, né? Se afastou do Senhor. Então, tudo que está escrito ali no livro da lei, que eles foram encontrados como punição por esse afastamento, iria acontecer porque eles abandonaram a Deus, né? Era um povo que estava mergulhado em idolatria, né? Em outros cultos, em cultos pagãos, queimando incenso a outros deuses. Então, eles, sim, sofreriam as consequências dessa separação de Deus. Mas Uda também diz o seguinte, né? Como o rei de Judá, o rei Josias, se humilhou diante do Senhor e rasgou suas vestes, enfim, se arrependeu, então ela diz que esse mal ia ser postergado para depois da morte do rei Josias, ou seja, Josias seria poupado de ver o mal, de ver essa punição, né, atingindo o reino de Judá, porque ele se arrependeu. Então, resumindo a vontade de Deus aqui, neste caso, revelada pela profetisa Uda, é que sim, Judá cairá por causa do pecado, né? Mas apenas depois da morte de Josias, para poupá-lo de ver isso acontecer, já que ele se arrependeu. Bom, Josias ele poderia ter ficado pessoalmente tranquilo, né? Já que então eu não vou ver, não vai acontecer no meu tempo, então vocês se viram depois, né? Mas não, Josias era um bom rei, era um rei bom de Judá. Então o que ele faz? Ele, a partir da palavra que ele recebeu de Uda, né? Por meio ali de Ilquias e sua equipe, ele age, então, para corrigir tudo o que estava acontecendo no seu reino. Então, ele compreende a significância, né, do que estava acontecendo e como rei que era, que tinha o papel de corrigir, né? Então, ele faz uma ampla limpeza em Judá e Jerusalém, uma limpeza religiosa, né? Eliminando os deuses, os ídolos, os costumes estranhos à fé, né? Vocês estão vendo aí, eliminou os sacerdotes pagãos, os médiuns, tinha médiuns que eram consultados ali para consultar os mortos, algo abominável a Deus, ele eliminou ali do reino de Judá, e também restabeleceu, né, o culto único ao Senhor e retomou a celebração da Páscoa. Olha só, né, até a Páscoa tinha sido esquecida nesse tempo, tamanha foi a separação do povo ali. Então, Josias, como rei, né, ele dá esse direcionamento de fazer uma reforma religiosa ampla ali no reino de Judá para restaurar, ou pelo menos tentar restaurar, né, a pureza e a proximidade daquele povo ao Deus de Israel. Enfim, a gente vê depois na sequência, vocês podem ler em casa, não é a intenção ler todos os versículos aqui, nós não temos muito tempo, mas você pode ler depois, né, 2 Reis, o capítulo 22, o capítulo 23, e ver todos os detalhes da história, mas a gente vê que a profecia de Uda, que é a revelação da vontade de Deus, como não poderia ser diferente, né, ela se cumpre. Porque Josias, então, no final do capítulo 23, a gente vê que ele é morto pela espada do inimigo em guerra ali, né? Mas só depois, então, da morte de Josias é que Jerusalém, então, foi derrotada por Nabucodonosor e o povo é levado cativo
para a Babilônia, que é outra história que também nós conhecemos bem, mas como foi a palavra do Senhor, né, isso tudo aconteceu depois já da morte de Josias, porque, como disse a palavra, ele se arrependeu. Okay? Então, esse é um resumo da história de Josias, da profetisa Uda e também um pouquinho do sacerdote Ilquias. Bom, que reflexões que nós podemos fazer, né, à luz desse texto para a nossa vida hoje, para nós aqui como povo de Deus, povo do Senhor, nesta manhã. Então, eu gostaria de propor aqui 3 reflexões bem breves, bem curtas e bem diretas à luz desse texto. Então, a primeira reflexão, né, quem Deus usa. A segunda, quais são os papéis no serviço. E a terceira, qual o objetivo do serviço, né? Então, nós vamos explorar um pouco isso aqui, como um pouco ilustra essa figura, né? Todos nós somos ceifeiros, né, dessa seara santa do Senhor, atuando nessa missão, e ao longo dessa missão nós refletimos a respeito da palavra em como nós damos prosseguimento a essa missão. Então, eu gostaria de propor essas 3 reflexões para a gente essa manhã, de forma bem rápida e bem direta, como lição para nós, com base nessa história da profetisa Uda. Bom, quem Deus usa, né? Aqui a gente tem uma questão interessante, né? Não era o mais natural, à luz dos homens, que Uda fosse procurada por Ilquias. Se você ver lá no texto, né, o que Josias pede é: consultem o Senhor sobre qual é a sua vontade em relação a isso que aconteceu. E como eu falei, né, além de Uda, eram também profetas na época de Josias, o profeta Jeremias e o profeta Sofonias, né? Então, é interessante que o fato de que a comitiva de Ilquias tenha procurado Uda para essa consulta. Por quê? Porque não era comum, né, que uma mulher fosse ouvida nesses tempos, naqueles tempos lá. O que a gente conclui, então, né, que se não era o mais comum, e se havia outros profetas, vamos dizer assim, mais conhecidos, por que Uda? Então a gente conclui que muito provavelmente foi o direcionamento de Deus que levou Ilquias e sua equipe a procurá-la. Não é só o fato de que ela era esposa do guarda-roupas ali do templo. Então foi a vontade de Deus. Isso mostra então que Deus não faz acepção de pessoas, como a gente diz, né? Ele não olha os deméritos das pessoas, ele não, a obra de Deus em cada um de nós não leva em consideração esses valores humanos. Então, Deus não olha as pessoas de acordo com os valores ou os deméritos do mundo, né? Então, a Uda é mulher, não é costume da época ouvir as mulheres. Não, para Deus não importa. Deus usa quem Ele quer, desde que encontre um coração disposto. E ali, Uda tinha o coração disposto e ela foi muito usada por Deus ali, revelando a vontade do Senhor. E daí a gente conclui também outra coisa interessante, né? Que se foi vontade de Deus e Deus falou com ela, então a gente conclui também que a não valorização da mulher naqueles tempos era algo cultural da sociedade, ou seja, era coisa humana, nada tendo a ver com a vontade de Deus, né? Então, o agir de Deus não se limita às limitações culturais impostas pelos homens, né? Nós, como homens hoje, quem nós ouvimos menos que outros, né? Nós temos sim essas coisas culturais que são defeitos da nossa sociedade, né? Mas para Deus isso não existe. Deus usa quem Ele quer, Deus usa quem tem o coração disposto. Então, coube a essa profetisa essa mensagem tão importante, né? Ela não era a mais conhecida, ela não tinha o maior destaque, né? Jeremias e Sofonias, por exemplo, tem livro dedicado na Bíblia, enquanto Uda nem sequer é mais mencionada depois dessa história. Mas tudo bem, quando foi movida por Deus, ela agiu com firmeza e dependência, né? Dizendo ali o que Deus mandou fazer, né? Assim diz, dizendo o que Deus mandou dizer, perdão, assim diz o Senhor, né?
E essa ação de Uda levou então Josias a fazer uma reforma profunda contra a idolatria durante o seu reino. Então o agir ali de Uda foi simples, direto e efetivo, né? Ela foi usada como Deus queria que ela fosse. Então, por que Uda? Porque Deus quis assim, né? Naquela época as mulheres não eram valorizadas. Deus está falando, isso aí é invenção de vocês. Para mim, todos são iguais e eu uso quem se dispõe. Então, Deus usou Uda e é interessante a gente ver isso, né? Deus usa quem tem coração disposto. Onde a gente encontra isso, né, no Novo Testamento, trazendo de novo a reflexão para o nosso contexto cristão, né? Então, 1 Coríntios diz aí, né, a nossa vocação não é segundo a carne, não é segundo o nosso olhar humano, né? Não é segundo os poderes do mundo, ou quem é nobre no mundo. Não são esses que são chamados, é quem Deus quer. E falando sobre disposição de coração, né, Colossenses também fala, tudo quanto fizermos, nós devemos fazer de todo coração. Porque fazemos para quem? Para o Senhor, e não para os homens. Né? E foi assim que Uda agiu, e é assim que nós devemos agir. Amém? Bom, segunda reflexão, né? Papéis no serviço. À medida que a gente lê a história, é muito interessante notar, né, que cada um agiu conforme o seu papel, né, entendendo as circunstâncias e o que deveria fazer, mas principalmente os seus limites, né, o que não deveria fazer. Então a gente encontra aí, por exemplo, o rei Josias, né, ele tinha, claro, como rei, né, a visão do estado do seu reino, do povo, dava ordens, qual era a direção estratégica do reino, o que deveria ser feito, o que não deveria, e assim por diante. Mas mesmo ele, como rei, no que concernia a questão religiosa, o que ele fez? Ele se referia a Ilquias. Né? Então, ele não se atreveu a tentar entender ali ele mesmo, Josias, né, dar o direcionamento sobre o que fazer em relação à religião. Para esses assuntos, ele contava com Ilquias e respeitava o papel dele como sacerdote. Ilquias, por sua vez, não dava nada na direção do reino, mas ele era responsável como sacerdote, que era pela coordenação dos trabalhos religiosos, né? E é exatamente por isso que ele estava coordenando a reforma do templo de Jerusalém sob a ordem de Josias. E é interessante ver aqui, eu acho isso interessante, né? Ilquias também percebe a sua limitação. Porque naquele momento em que Josias fala assim, olha, consultem ao Senhor sobre qual é a vontade dele em relação a este livro, Ilquias poderia ter falado, não, peraí, eu sou o sacerdote, eu tenho essa função, então o que Deus quer que a gente faça é tal coisa. Mas não, Ilquias, ele percebeu que ele não teve esta revelação, né? E aí, o que ele faz? Então, ele vai consultar a profetisa. Então, note que mesmo ele sendo o responsável pelos trabalhos religiosos, ele reconhece a sua limitação. Olha, o rei pediu para eu fazer uma consulta, eu não recebi essa revelação, então eu vou consultar o profeta de Deus, ou no caso aqui, a profetisa de Deus, né? Então ele também reconhece, ele age naquilo que deve agir, que são os trabalhos religiosos, mas reconhece a sua limitação naquele momento de não ter recebido a revelação específica de Deus sobre o que deveria fazer. E Uda também, né, recebeu a palavra de Deus, né, revelada por Deus, e exatamente como recebeu, ela transmitiu para Ilquias, nem mais, nem menos, sem floreios, sem vaidades, sem qualquer outra circunstância. E essa mensagem assim, né, transmitida dessa forma direta, assim como ela recebeu de Deus, então foi transmitida pelo sacerdote Ilquias para o rei Josias, né, que então leva o rei Josias a promover essa reforma. Então é interessante isso, irmãos, no ministério de Deus, né, cada um tem seu papel e todos eles são essenciais. E não importa o nível social de cada um na sociedade. É claro que se a gente olhar aqui, né, nos olhos humanos da sociedade, obviamente Josias era mais importante, ele era o rei.
E é claro também que Ilquias era mais importante que Uda, porque Ilquias era o sacerdote do rei, né? Agora, aos olhos de Deus, cada um tinha um papel bem definido, e eles cumpriram esse papel. E é interessante isso, né? Se Josias não tivesse dado a ordem, o templo não teria sido reformado. E se o templo não tivesse sido reformado, o livro da lei não teria sido encontrado, né? E se o sacerdote Ilquias e Safã, né, não tivessem dado importância para o livro, eles não teriam dado a conhecer Josias sobre o conteúdo e Uda não teria sido consultado. E se Uda não tivesse sido consultada, essa reforma grandiosa aí que aconteceu em Judá, no capítulo 23, não teria acontecido. Então, cada um aí desempenhando o seu papel, né, reconhecendo o que deveria fazer e também o que não deveria fazer, levou a que Josias visse que não era só o templo que precisava de reforma, mas todo o reino de Judá, né? Então, cada um agindo conforme o seu papel levou a isso, né? Levou a esse entendimento. Tá? Então, a gente vê aqui, né, no texto de 1 Coríntios, que é maior aqui do que eu destaquei, mas ele fala isso, é um texto que eu gosto muito, né? Fala diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas assim, aí você pensa, não, isso então é uma bagunça, cada um faz o que quer, cada um age de um jeito e tal. Não, fala que tudo é para um fim proveitoso, útil, a manifestação do Espírito, né? Então é tudo direcionado por Deus. Então o que a gente vê então no ministério de Deus, né? A gente vê uma diversidade no serviço, porém na unidade do Espírito, né? Porque é o mesmo Deus e o mesmo Espírito que nos move, cada um no seu jeito, cada um fazendo aquilo que Deus lhe propôs fazer, né? Tem muita gente que acha que servir a Deus, para servir a Deus, tem que ser pastor. Ou não, tem que ser o pregador, tem que ser o professor da escola dominical. Não, você pode servir a Deus sendo enfermeiro no hospital, você pode servir a Deus sendo professor de inglês, você pode servir a Deus onde Deus te colocou. Esse que é o ponto, né? Tem um outro texto também que diz que a graça de Deus é multiforme, né? Ela se manifesta de várias maneiras. Então, são os papéis que cada um de nós temos no serviço. Mas todos nós direcionados por Deus, como diz esse texto. Amém? Bom, por fim, qual que é o objetivo do serviço, né? É interessante a gente notar aqui que a palavra do livro da lei, né, que eles encontraram, e a profecia de Uda levaram o rei Josias ao arrependimento e a uma série de ações ali para consertar, para corrigir a situação religiosa do reino de Judá. Todos nós temos esse chamado do ide e pregai, né, que é, de certa forma, também o chamado profético. Nós, como servos de Deus, nesse propósito. Né? Nesse caso, então, nesse serviço que nós temos de Deus, nós precisamos anunciar, então, a mensagem do Senhor com esse propósito, para arrependimento, conserto e aliança. Mesmo quando a gente trata de exortação, as nossas palavras elas não devem ter o objetivo de condenar as pessoas ou de afastá-las de Deus, mas de gerar arrependimento para a restauração. A gente vê aí, né? Então, a palavra revelada e o coração disposto de Uda, né? Junto ali a fé, a disposição do rei Josias levaram ao quê? Ao arrependimento, que não é só um sentimento de, que pena que eu fiz isso, mas o arrependimento te leva a uma correção de rumo, a uma ação concreta, que foi o que o rei Josias fez, né? E aí você pode dizer, tá, mas e para as nossas vidas hoje como cristãos, isso se aplica? Claro que se aplica. Tem um texto muito conhecido, né, de João 3, eu coloquei aqui, nós conhecemos muito o versículo 16, né? Eu gosto também do 17, então estou destacando aqui, né? Então, Jesus veio para que todo aquele que nele crer não pereça, certo? Não é a função principal de Cristo vir aqui condenar as pessoas. E o versículo 17 diz isso, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Né? Qual que é o objetivo do serviço? Então, é a salvação. É claro que aquele que não crê, diz a palavra de Deus, que ele é condenado. Mas isso não é parte da nossa pregação, da nossa mensagem. Né? A nossa mensagem, ela tem o objetivo de levar a salvação às pessoas. Né? Tem aquele cântico que eu gosto muito, né, que diz, né, diga para o temeroso, não há nada a temer, poderoso é o Senhor quando chama o teu nome. E aí a gente fala, né, para que ele vem? Ele vem para te salvar. É isso que diz esse cântico aí do Ademar de Campos, né, que é muito bonito. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque eu vejo que às vezes o povo de Deus, né, em alguns momentos, erra no tom da mensagem. Né? E isso gera uma reação muito ruim nas pessoas. Né? Quando nós falamos uma palavra de admoestação, por exemplo, qual que é a nossa motivação? É gerar arrependimento para a salvação daquele que ouve? Ou se assumir como um juiz, né, que julga e condena aquela pessoa? Dizer que assim, não, isso está errado e você vai para o inferno, ou então, ó, isso não é de acordo com a vontade de Deus, mude de conduta, e aí ele vai te salvar, ele vai te levar para um pasto verdejante. Se for esse primeiro propósito, né, de levar as pessoas ao arrependimento, Deus está nesse propósito. Se for o segundo, de sair julgando as pessoas e condenando, Deus não está nesse propósito, por esse texto que nós estamos lendo. Né? O nosso propósito é pregar, com esse objetivo. Depois, lá na frente, se a pessoa vai ser salva ou condenada, aí já é uma questão da fé daquele que recebe a mensagem. Mas nós, como servos de Deus, não podemos ter como nosso objetivo de mensagem condenar as pessoas. Assim como Uda, a nossa mensagem deve levar as pessoas ao arrependimento e mudança de conduta. Então, temos que tomar cuidado para isso, né? Não condenar as pessoas na nossa mensagem, porque isso provoca um preconceito, uma visão negativa nas pessoas sobre o povo de Deus. Né? O povo de Deus deve levar uma mensagem de salvação e não de uma condenação gratuita, ali separando as pessoas de Deus. Né? A palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Hebreus 4:12. Então, se nós pregarmos a palavra da maneira correta, ela é eficaz. Então, ela vai produzir frutos, porque é isso que a palavra é. Amém, irmãos? Como eu falei, eram reflexões bem curtas, né? Então, o que a gente viu aqui nessa história e nessas reflexões, né, é que Uda foi uma profetisa levantada por Deus para falar em seu nome, mesmo numa época onde as mulheres eram pouco ouvidas. Mas, ainda assim, Uda cumpriu o seu propósito, né, sob a direção de Deus, e cumpriu o papel que estava reservado para ela, mesmo com os desafios culturais da sociedade. Como eu falei, não é propósito de Deus que as mulheres eram pouco ouvidas na época, era uma cultura dos homens. Né? Deus não se importa com isso, Deus usa quem Ele quer. Né? E nós também temos um ministério de anúncio e vivência da palavra. Como eu costumo dizer, às vezes a gente, e talvez é até a forma mais efetiva, nós pregamos a palavra enquanto andamos, né? Enquanto agimos. Muitas vezes a vivência, o testemunhando a vivência é mais efetivo do que um monte de pregações, né? Para aquele que precisa de conversão. Nós, então, precisamos fazer isso com zelo, com motivação correta e cientes do nosso papel. Amém? Eu espero que Deus tenha te abençoado com essa mensagem, que Deus possa completar no seu coração o que tenha faltado aqui, né, dessa exploração que nós fizemos esta manhã, e que Deus oriente a cada um de nós para vivermos nesse propósito, né, de serviço, de vida em missão, e fazendo assim como o Uda fez, né, sendo instrumentos bons, efetivos, eficientes na mão de Deus para levar as pessoas ao arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a nós todos e tenha um bom dia, um bom domingo para